Vamos conversar sobre os cuidados de pós-operatório da abdominoplastia, cirurgia que eu adoro, que normalmente a gente combina com uma lipoaspiração. Primeiro item sobre a alimentação. Não coma nada fora do teu normal. Também não exagere no carboidrato, muito menos na gordura. É muito comum que o abdômen esteja um pouco distendido, o intestino fica um pouquinho mais lento. Então capricha principalmente na água. Muita água. Também você deve complementar com a fibra, então frutas, verduras, evita o excesso de carboidrato. Se o intestino estiver muito lento, estiver demorando para conseguir evacuar, você pode usar o Movilax 2 vezes ao dia, um sachêzinho. Se for necessário, você também pode complementar com óleo mineral e até com Bisacodil em último caso. Normal, às vezes o estômago também fica um pouquinho mais distendido, então não força muito a barra em relação à tua alimentação. Cuidados de curativo. O curativo, quando ele estiver coberto pelo tape que o fisioterapeuta tem colocado, você não precisa trocar aonde estiver coberto. Nas partes que estiverem expostas, que são os curativos com micropóreo, curativo branquinho, você vai manter ele fechado nos primeiros 2 dias e no terceiro dia, após o banho, você vai tirar ele. Então você toma um banho com curativo fechado, inclusive se você tiver com o dreno. Depois do banho, você vai tirar o curativo, vai usar uma gaze molhadinha com soro fisiológico e vai tocar sobre toda a cicatriz. Feito isso, vai passar uma camada fininha de nebacetim, uma gaze dobradinha, você vai colocando gases em todas as cicatrizes, inclusive em volta do dreno. Para o umbigo, a gente vai fazer um pouquinho diferente. Você vai tirar o curativo, vai usar ou uma gaze bem molhada ou até um cotonete para ajudar. Não precisa ficar forçando, mas não tenha medo de limpar até lá dentro. Fez isso, seca também da mesma maneira. Aí você vai botar um pouquinho de nebacetim, vai abrir a gaze inteirinha, vai fazer uma trouxinha, enrolar ela fazendo um cordãozinho, e aí é importante que você coloque desde a pontinha até lá dentro do umbigo. Toda a gaze lá dentro. Se não couber toda a gaze e ficar sobrando um pouquinho, você enrola e deixa ela aqui fora. Não faça o seguinte: fazer o cordãozinho, fazer uma bolinha aqui na mão e tentar empurrá-la para dentro. Por quê? Funciona mais ou menos como aquela brincadeira do mágico de esconder o lenço na mão. Imagina que aqui é o meu umbigo e eu estou colocando lá para dentro. Se eu empurro toda a pontinha, eu sei que eu estou preenchendo aqui embaixo o meu umbigo. Agora, se eu fizer a bolinha na mão e tentar empurrar, o que vai acontecer é que ele vai ficar aqui fora, mas ele não vai preencher o fundinho, que é o mais importante. Você provavelmente vai me perguntar sobre a prótese do umbigo. A gente vai usar ela geralmente a partir de 15 ou 20 dias, e em alguns casos a partir de 30 dias. Esse processo da troca de curativos é feita todos os dias. Na hora do banho, curativo fechado. Depois do banho, troca o curativo. Ideal é que você evite usar micropore nessa parte aqui de baixo. Em volta do umbigo, geralmente precisa. E aí, cada dia você vai colocar o micropore numa posição. Hoje aqui, depois aqui, como se fosse os ponteiros do relógio. Assim a gente evita que a pele fique machucada. Em volta do dreno, mesma coisa. Sobre os cuidados do dreno, você tem um vídeo que fala especificamente. Assiste o vídeo, que vendo ele fica bem mais fácil agora de você entender. Se você ficou com alguma dúvida, reveja essa orientação, porque ela é bem clara, bem específica. E se o seu curativo for um curativo de longa duração, um curativo como o Prínio, de 20 dias, você não precisa trocar ele. Para o umbigo, geralmente, o cuidado é o mesmo. Sobre a posição, você também recebeu um vídeo que fala sobre a posição do caminhar, de como se movimentar. Lembrar que a gente tem que dobrar no quadril, então dobra um pouquinho o seu joelho, gira o bumbum para trás, quadril girado para trás e o tronco levemente para frente. É importante que a postura seja mantida, não dobra aqui em cima, não dobra a cervical e a torácica. Isso vai ajudar a manter a tua coluna bem menos dolorida no pós-operatório. Da mesma maneira, na hora de deitar. A tendência é que quando a gente está deitado, a gente coloca um monte de travesseiros aqui atrás. Só que isso vai fazer muita pressão na nossa coluna e não vai fazer o que a gente realmente precisa. Lembra, como a gente explica, que a gente quer aproximar a coxa e o abdômen. Para fazer isso, eu posso levantar o meu joelho ou eu posso dobrar o meu tronco sobre o abdômen. Fazendo dessa maneira, tanto deitado, quanto sentado, quanto quando você está caminhando. Então, na hora de deitar,
Procura levantar desde aqui de baixo da lombar, colocando travesseiros para ficar mais dobradinho, ou encolhe um pouquinho mais o teu joelho. Importante que quando a gente está deitado, você deve sempre estar movimentando os seus pés. E a cada 1 hora parada, 10 minutos caminhando. É fundamental. Lembra, o nosso risco maior, principalmente nos primeiros dias, está relacionado à trombose. E a trombose só acontece em pessoas que ficam muito tempo paradas. Para evitar esse maior risco, basta você caminhar. Para levantar, você pode ter a ajuda de uma pessoa e que ela deve ajudar segurando pelas costas ou até pelo braço, e você pode, se você não fez cirurgia no tórax e na mama, você pode fazer força com o teu braço ou você pode apoiar o cotovelo como uma alavanca caso você tenha feito cirurgia na mama. A força você deve evitar é a força do abdômen, e aí um dos jeitos de fazer isso é virando um pouquinho de lado. Você pode botar as pernas para baixo na cama, apoiando o braço como uma alavanca. Essa posição de dormir deitado de barriga para cima vai ser por 2 semanas. Depois desse prazo, você já pode virar de lado e aí dobrando sempre, ficando em posição fetal. Esses são os detalhes mais importantes e cada semana que a gente for vendo, eu vou deixando você ficar um pouquinho mais reta. Aqui vai uma dica importante. Muitas pacientes falam que não precisam dar dobrada porque não está sentindo dor. Você está andando dobrada não é por causa de dor, é para você não esticar a cicatriz. Quanto mais reto você ficar nessa fase inicial, mais você estica a cicatriz e pior vai ser a qualidade e o resultado dela. Só que não é que ela vai abrir agora, vai ser depois de 2, 3 meses que a cicatriz começa a esticar. Então anda bem dobradinho que a sua cicatriz vai ficar bem melhor. A malha deve ser usada 24 horas por dia, só tira na hora do banho. A princípio a gente vai usar por 30 dias e se for necessário a gente vai prolongar por até 3 meses. A função da malha é apertar para que não fique espaço para acumular líquido. Alguns cuidados que você deve ter com a malha. Como ela é bem firme, ela pode formar algumas dobras. Primeiro lugar que você tem que tomar muito cuidado, por isso que a gente usa as placas por dentro, né, os acolchoados, almofadas, as espumas, porque a malha, a tendência quando a gente está sentado é fazer uma dobra bem aqui. E ela pode até marcar na pele, especialmente quando a gente tem uma lipoaspiração associada. Um outro lugar que às vezes costuma dobrar é um vinco aqui na lateral. A malha ela puxa para o meio e para baixo. Então a gente pode formar dobras aqui e também uma dobra aqui pertinho do umbigo. Por isso, quando você estiver vestindo a malha, bota 2, 3, 4 grampinhos, ajeita a pele por dentro para que não forme dobras, porque você não vai sentir caso essa dobra tenha acontecido. Fecha mais 3, 4 grampos, ajeita a pele de novo e vai subindo até aqui e fechar totalmente. Sempre confere. Não tenha medo de abrir a malha quantas vezes for necessário ao longo do dia para que você confira se não está com nenhuma dobra. A gente já vê casos de até formar feridas nessas dobras de pele, porque o paciente justamente não sente. Então toma bastante cuidado sobre isso. Não tenha medo de abrir a malha, certo? Falei sobre alimentação, falei sobre o curativo, falei sobre os cuidados de postura, a importância de você caminhar. Vamos falar sobre qual é a evolução esperada. Bom, o pós-operatório ele é um pouquinho chato em função da posição, mas essa não é uma cirurgia muito dolorida. É importante que você entenda que você fez uma cirurgia, é normal que saia um pouquinho de líquido, principalmente pelo umbigo, pela própria cicatriz e em volta do dreno. Não precisa se assustar sobre isso, a não ser que esse volume seja muito grande ao ponto de ter que trocar roupa várias vezes ao dia. Tá? É normal que saia um pouquinho de secreção. Ela começa mais avermelhada e ao longo das semanas ela vai ficando cada vez mais clarinha. Geralmente a gente tira o ponto do umbigo com 2 semanas. E é normal também, na hora de tirar o ponto, que saia um pouquinho de secreção. Os dias mais chatinhos são os primeiros 2 dias, especialmente porque a gente costuma ter um pouco mais de tontura. Então, bastante cuidado, principalmente na hora que for tomar o primeiro banho. Bota uma cadeira, uma banquetinha lá dentro junto com o box. É importante ter alguém ali para te ajudar caso você sinta tontura. Toda vez que você for levantar, levanta devagarinho. Primeiro senta, espera um pouco, fica em pé, espera um pouco, caminha um pouco em volta da cama e aí sim vai fazer a sua volta, a sua caminhada, tomar o seu banho. Se você faz esse processo muito rápido, mesmo que você não tenha operado, quando a gente levanta muito rápido, a tendência é que a nossa pressão abaixe. Então faz esse processo lento, afinal de contas, a gente está no pós-operatório, a gente não tem pressa nenhuma, você não precisa pular da cama e levantar igual num dia de trabalho normal. Para os exercícios, para a atividade física, a gente vai progressivamente, cada semana, incluindo alguns exercícios. Em média, com 30 dias, a gente vai retomar exercícios de membros superiores e inferiores
E os exercícios de abdômen, geralmente eles vão ser a partir de 60 até 90 dias. Não se preocupe, se tiver algum item especial, específico no teu caso, a gente vai comentar durante as nossas consultas de retorno. Além disso, então, da evolução do pós-operatório, lembrar que o nosso resultado é para partir de 6 meses. Os primeiros dias são um pouquinho mais chatos, com o tempo vai ficando bem mais tranquilo. Pomadas para cicatrizes, geralmente a gente vai indicar a partir de 20 e normalmente, a maioria das vezes, vai ser a partir de 30 dias. Se houver alguma mudança específica do teu caso, a gente vai conversar na tua consulta. E tem aqui queloide, cicatrizes hipertróficas, vão ser a partir de 3 meses que a gente vai notar. Então os cuidados a gente começa até antes disso. A cicatriz ela não é 100% plana, lembra? Muitas vezes a gente tem algumas estrias, isso faz com que elas tenham algumas irregularidades. Com o tempo vai havendo um ajuste, uma acomodação. Normal que quando a gente está deitado, o líquido também vai mais para trás. Por isso que às vezes algumas pessoas quando levantam falam, puxa, mas está saindo líquido toda vez que eu levanto. Isso mesmo, força da gravidade. Lembra de fazer todas as orientações que a equipe da fisioterapia te passou, inclusive sobre a movimentação, quando for indicado no momento certo da drenagem linfática, entre outras atividades. Você também pode fazer alguns exercícios respiratórios, a equipe da fisio vai te ajudar com isso. Quais são os nossos sinais de alerta? Falta de ar intensa que não alivia com o repouso. Então, é normal que às vezes eu levanto, sinto um pouquinho de falta de ar, o coração acelera, aos pouquinhos melhora. Se você sentar e melhorar, tudo bem, agora passou mais de 30 minutos e a falta de ar não cessou, esse é um sinal de alerta. Dor muito intensa que não alivie com os remédios. A gente vai ter uma série de medicações, eu já vou te passar logo em seguida, então se não aliviar com essas medicações, isso também é um sinal de alerta. Temperatura, febre, acima de 38,5. É normal que a nossa temperatura no pós-operatório seja um pouquinho mais alta, 37, às vezes até 37,5. Afinal de contas, está tendo um processo de recuperação, processo de cicatrização, processo inflamatório, que é por conta da cirurgia. Agora, 38,5 é um sinal de alerta. Sangramento muito intenso, um volume muito grande que está atravessando pela roupa e eu tendo que trocar várias vezes, além de secreção com pus, vermelhidão e secreção com pus. Esses são os nossos sinais de alerta. Para qualquer um deles, é importante que você entre em contato com a nossa equipe por telefone e a nossa recomendação inicial vai ser, tendo algum desses, vá direto para o hospital, para a emergência mais próxima e de lá a gente vai continuar conversando. Outros motivos, algumas dúvidas que você possa ter, primeiro de tudo, releia as nossas orientações de pós-operatório. Se você tiver alguma dúvida ainda assim, manda uma mensagem, a gente vai te acompanhar e te ajudar. Agora, se é um desses sinais de alerta, liga para a gente e vai para a emergência. Revisando então alguns dos nossos itens, principalmente os de cuidado de pós-operatório em relação a curativo, lembrar da troca, em relação à movimentação para cada 1 hora parada, 10 minutos caminhando, sempre movimentando os pés quando estiver deitado, cuidado na hora dos primeiros banhos e agora vamos falar sobre as medicações. No geral, a nossa receita vai ser enviada através do site do Conselho de Medicina. Muito comum que ela vá para o spam, então confere lá na sua caixinha de spam, você vai receber algo assim, você recebeu uma nova receita, Conselho Regional de Medicina, o nome vai aparecer, o meu e o seu nome, só na parte da receita mesmo. Essa receita é apresentada através do QR Code ou algumas farmácias pedem que você envie por e-mail, você vai na farmácia ali, no seu celular mesmo, você consegue resolver isso. Primeira medicação é um anti-inflamatório, ou Profenid Protect ou Vimovo. Às vezes pode variar conforme a venda em função das farmácias. Um comprimido 2 vezes ao dia por 7 dias. Segundo remédio é o Lisador. O nome já diz, para dor, de 6 em 6 horas, se você tiver dor. Se não tiver dor, não precisa tomar. Agora, um cuidado. Às vezes alguns pacientes me falam assim, não, então se eu fico bem paradinho, não dói. Então eu não preciso tomar remédio. Eu prefiro então que você tome o remédio e movimente, mas não fique parado. Lembra, essa é a nossa regra de ouro, tem que se movimentar. Terceira medicação é a ciclobenzaprina, que também é conhecida o nome comercial de Musculari ou Miosan. Esse remédio ele é um relaxante muscular. Então, por conta da coluna, que eu sei que incomoda um pouquinho, eu gosto de deixar ele, você toma um comprimido à noite, geralmente os primeiros 5 dias. Ele dá um pouco de sono, por isso a gente toma à noite. Caso o teu curativo seja o de troca diária, vai ser o Nebacetin. Só reforçando, para quem tem curativo que troca todos os dias, o primeiro curativo é trocado no 3º dia e daí em diante, todos os dias você deve trocar. Eu sempre deixo também uma outra receita, que é de uma medicação que chama Ultracet, é um remédio controlado, que ele é um remédio um pouquinho mais forte para dor.
Então, se eu tiver com dor agora, eu vou tomar o lisador. A dor já começou muito forte, eu vou tomar o lisador mesmo assim. Se depois de 1 hora que eu tomei o lisador, a dor não passou ou a dor voltou, eu vou complementar com o Ultra 7. Mesmo que a dor comece muito forte, não comece pelo Ultra 7. Comece sempre pelo lisador. Isso porque essas duas medicações, quando associadas, elas se intensificam no efeito analgésico. Então eles são potencializados, eles vão ser mais úteis juntos do que você tomar só um deles separado. De medicações, esses são os mais importantes. A nossa receita é bem básica, é basicamente isso. E caso tenha aquelas questões de desconforto do estômago, do intestino ficar um pouquinho mais lento, a gente pode ter outras variações. Caso você tome alguma medicação de uso contínuo, remédios para pressão, remédio para dormir, remédio para diabetes, hoje mesmo, no primeiro dia de pós-operatório, chegando em casa, você volta às suas medicações todas ao normal. Caso exista alguma condição diferente, que seja específica do teu caso, a gente vai conversar sobre isso. Bom, assim a gente conversou dos principais itens de pós-operatório. Você volta dentro de 1 semana com a gente para a retirada do dreno. Já fala com as meninas do agendamento, deixa marcadinho o dia específico. Se você tiver alguma dúvida, manda para a nossa equipe. A gente vai ter um grande prazer em te ajudar. Tenha uma ótima recuperação.